Empresas feitas para vencer. Porque algumas empresas alcançam a excelência, e outras não. Prefácio. Enquanto eu terminava este manuscrito, decidi subir uma trilha íngreme e rochosa em Eldorado Springs Canyon, que fica bem ao sul de minha casa, em Boulder, Colorado. Estava parado lá em cima, em um dos meus pontos de observação prediletos, diante de uma vista da parte alta da paisagem, ainda recoberta por uma camada de neve que a envolve no inverno, quando uma dúvida estranha surgiu em minha mente: quanto dinheiro alguém teria que me pagar para não publicar o livro Empresas Feitas para Vencer? Foi uma experiência mental interessante, tendo em vista o fato de que eu acabará de passar os últimos 5 anos trabalhando no projeto de pesquisa e escrevendo este livro. Não que não houvesse algum valor que pudesse me induzir a enterrá-lo, mas, no momento em que cruzei o limiar das centenas de milhares de dólares, era hora de fazer o caminho de volta. Nem tudo isso conseguia me convencer a abandonar o projeto. No fundo, sou como um professor. E, como tal, é impossível não dividir o que aprendemos com tantos alunos mundo afora. E é dentro do espírito do aprendizado e do ensinamento que estou trazendo à luz este trabalho. Após me esconder durante vários meses, como um eremita, no que chamo de modo monge, eu adoraria ouvir a opinião das pessoas sobre o que dá certo e o que não dá certo para elas. Espero que vocês encontrem muitas informações valiosas nessas páginas e se comprometam a aplicar o que aprenderem em tudo o que fizerem, se não em sua empresa, pelo menos em seu trabalho na área social, e, se não nele, pelo menos em sua própria vida. Jim Collins, Boulder, Colorado, 27 de março de 2001. Capítulo 1. O bom é inimigo do ótimo. É isso que torna a morte tão difícil, a curiosidade não satisfeita. Bear Markham West with the Night. O bom é inimigo do ótimo. Esta é uma das razões-chave para explicar por que existem tão poucas coisas que se tornam excelentes. Não temos ótimas escolas, principalmente porque temos boas escolas. Não temos um governo excelente, sobretudo porque temos um bom governo. Poucas pessoas levam vidas ótimas, em grande parte porque é tão fácil construir uma vida boa. A grande maioria das empresas jamais se torna excelente, só porque já é suficiente ser boa, e é esse seu principal problema. Essa questão se tornou clara para mim de maneira contundente em 1996, quando eu jantava com um grupo de líderes pensadores, reunidos para uma discussão sobre desempenho organizacional. Bill Meehan, diretor responsável pela gerência do escritório de São Francisco da empresa de consultoria McKinsey & Company, debruçou-se na mesa e confidenciou: como quem não quer nada, sabe, Jim, todos aqui adoram o livro Feitas para Durar. Você e seu coautor fizeram um trabalho fantástico de pesquisa e texto. Mas, infelizmente, ele é um livro sem nenhuma utilidade. Curioso, pedi a ele que me explicasse melhor. As empresas sobre as quais você escreveu sempre foram em sua maioria excelentes, afirmou. Elas nunca foram boas empresas que tiveram de se transformar em excelentes. Houve fundadores, como David Packard e George Merck, que moldaram nessas organizações a característica de excelência desde o início. Mas, e a vasta maioria das empresas que um dia acorda, no meio do caminho, e percebe que é boa, mas não excelente? Hoje, compreendo que Meehan, para impressionar, exagerava ao considerar o livro inútil. No entanto, estava correta sua observação de que as empresas realmente excelentes, em sua grande maioria, sempre foram excelentes, e que a grande maioria das empresas boas permanece assim, ou seja, boas, mas não excelentes. Na verdade, o comentário de Meehan acabou sendo um presente de valor inestimável, já que plantou em mim a semente de uma pergunta que se tornou a base desta obra: uma boa empresa pode se tornar uma empresa excelente? Em caso afirmativo, como? Ou será que a doença de ser somente boa é incurável? 5 anos depois daquele fatídico jantar, é possível dizer agora, sem sombra de dúvida, que a transição de uma empresa boa para excelente realmente pode ocorrer, e que aprendemos muito sobre as variáveis sutis que fazem essa transformação acontecer. Inspirados no desafio lançado por Bill Meehan, minha equipe de pesquisadores e eu embarcamos num trabalho de pesquisa de 5 anos, uma jornada para explorar os mecanismos internos da transformação de uma empresa boa em uma empresa excelente. Para que possam entender rapidamente a ideia do projeto, observem o gráfico na página 14. Basicamente, identificamos empresas que deram esse salto, de resultados bons para excelentes, e o sustentaram ao longo de pelo menos 15 anos. Confrontamos essas empresas, que passaremos a chamar de empresas feitas para vencer, com um grupo rigorosamente selecionado, formado por companhias que fracassaram na tentativa de dar o salto, e com outro grupo de empresas que, quando chegaram a concretizá-lo, não conseguiram sustentar os resultados.
Comparamos, então, as empresas que antes eram boas e passaram a excelentes com as empresas do grupo comparativo, para detectar os fatores essenciais e diferenciadores que atuaram no processo. As empresas feitas para vencer que passaram pelo crivo final e compuseram o estudo atingiram resultados extraordinários, com um retorno médio acumulado do capital aproximadamente 6,9 vezes maior que a média do mercado, nos 15 anos que se seguiram ao seu ponto de transição. Para colocar esse resultado em perspectiva, a General Electric, considerada por muitos a empresa mais bem administrada dos Estados Unidos atualmente, superou o mercado 2,8 vezes, entre 1985 e 2000. Além do mais, se em 1965 você tivesse investido $1 num fundo mútuo das empresas feitas para vencer, sendo que cada uma delas mantivesse a taxa média de mercado até a data da transição, e investisse, simultaneamente, $1 num fundo de ações do mercado, aquele dólar que você investiu no fundo das empresas feitas para vencer, atualizado até 1º de janeiro de 2000, teria sido multiplicado 471 vezes em comparação com o incremento de 56 vezes apresentado pelo mercado. São números admiráveis, que se tornam ainda mais significativos quando se leva em conta o fato de que representam o resultado de empresas que antes não eram tão admiráveis. Basta citar um caso, o da Valgreens. Ao longo de mais de 40 anos, a Valgreens vinha se comportando como uma empresa absolutamente dentro da média, que acompanhava mais ou menos o mercado. Depois, em 1975, aparentemente do nada, bang! A Valgreens começou a subir, e subir, e subir, e subir, e continuou subindo. De 31 de dezembro de 1975 até 1º de janeiro de 2000, $1 investido na Valgreens batia em quase 2 vezes $1 investido na superstar de tecnologia, Intel, na GE em quase 5 vezes, na Coca-Cola em quase 8 vezes, e no mercado geral de ação, incluindo ações da Nasdaq, que subiram muito no final de 1999, em mais de 15 vezes. Por que diabos uma empresa com uma história tão longa e sem nada de especial conseguiu se transformar num empreendimento que superou algumas das organizações mais bem administradas do mundo? E por que a Valgreens conseguiu dar esse salto, quando outras empresas no mesmo setor, com as mesmas oportunidades e com recursos semelhantes, como a Eckerd, não conseguiram? Esse caso, isoladamente, resume a essência de nossa pesquisa. O livro não é sobre a Valgreens em si, ou qualquer outra das empresas específicas que estudamos. É sobre, uma empresa pode deixar de ser boa e se tornar excelente? Em caso afirmativo, de que forma? E também sobre a nossa busca de respostas universais e eternas, que possam ser utilizadas por qualquer organização. Nossa pesquisa de 5 anos rendeu muitos insights, vários deles surpreendentes e diferentes do senso comum. No entanto, podemos destacar uma conclusão: acreditamos que toda organização pode melhorar substancialmente sua posição e seu desempenho, e talvez até alcançar a excelência, se aplicar de forma consciente o conjunto articulado de ideias que revelamos no estudo. Este livro é dedicado a ensinar o que aprendemos. O restante deste capítulo introdutório narra a história de nossa jornada, dá detalhes sobre o nosso método de pesquisa e apresenta uma prévia das descobertas-chave. No capítulo 2, mergulhamos de cabeça nas descobertas em si, a começar com uma das mais polêmicas de todo o estudo, a liderança de nível 5. Curiosidade indomita. É comum as pessoas perguntarem: o que lhe motiva a conduzir esses enormes projetos de pesquisa? É uma boa pergunta. E a resposta básica é: curiosidade. Não há nada que eu considere mais vibrante do que pegar uma pergunta cuja resposta eu não sei e embarcar numa pesquisa, em busca de respostas. Tenho uma profunda satisfação em entrar no barco, como os exploradores Lewis e Clark, e rumar para o oeste, dizendo: a gente não sabe o que vai encontrar quando chegar lá, mas com certeza vamos te contar quando voltarmos. Aqui está a pequena história dessa odisseia particular, iniciada para satisfazer uma curiosidade. Fase I, a busca. Com a pergunta na mão, comecei a reunir uma equipe de pesquisadores. Sempre que uso nós, ao longo deste livro, refiro-me à equipe de pesquisa. Ao todo, 21 pessoas trabalharam no projeto, em determinados pontos-chave, em geral em grupos de 4 a 6 pessoas, de cada vez. Nossa tarefa foi encontrar empresas que antes eram boas e passaram a ser excelentes, conforme exemplificado no gráfico da página 14. Iniciamos uma marcha fúnebre de análise financeira de 6 meses de duração, em busca de empresas que apresentassem o seguinte padrão básico: 15 anos de retorno acumulado de investimento em ações na média do mercado ou abaixo dela, marcado por um ponto de transição, em seguida, retorno acumulado pelo menos 3 vezes superior à média do mercado, ao longo dos 15 anos subsequentes.
Escolhemos períodos de 15 anos porque transcenderiam os sucessos repentinos e os intervalos de sorte. Ninguém pode ser sortudo assim durante 15 anos seguidos, além de exceder o período médio de gestão da maioria do CIOR, o que nos ajudaria a separar as grandes empresas daquelas que deram a sorte de ter um único grande líder. E nos decidimos pelo limite de 3 vezes a média de mercado porque é superior ao desempenho das empresas amplamente reconhecidas como excelentes. Para estabelecer uma perspectiva, um fundo mútuo de empresas VIP superou a média de mercado em apenas 2,5 vezes, no período de 1985 a 2000. 3M, Boeing, Coca-Cola, GE, Hewlett-Packard, Intel, Johnson & Johnson, Merck, Motorola, Pepsi, Procter & Gamble, Walmart e Walt Disney. Um time nada fácil de se bater, diga-se de passagem. De um universo inicial de empresas que apareceram na lista das 500 mais da Fortune, entre 1965 e 1995, montamos um processo sistemático de busca e encontramos 11 exemplos de empresas que antes eram boas e hoje são excelentes. Incluímos uma descrição detalhada de nossa busca no apêndice 1.a. No entanto, alguns pontos merecem ser rapidamente mencionados aqui. Primeiro, a empresa tinha de apresentar o padrão de transição de empresa boa para excelente independentemente do desempenho de seu setor. Se o setor inteiro apresenta-se o mesmo padrão, desconsiderávamos a empresa. Segundo, debatemos para definir se usaríamos critérios adicionais de seleção, além do retorno acumulado do investimento em ações, tais como o impacto de sua atuação na sociedade ou o bem-estar experimentado pelos empregados. Por último, decidimos limitar nossa seleção ao padrão de feitas para vencer, já que não podemos conceber outro método legítimo e consistente para fazer a seleção com base nessas variáveis sem introduzir nossas próprias ideias preconcebidas. No último capítulo, porém, examino a relação entre os valores corporativos e as empresas duradouras feitas para vencer, mas o foco desse esforço específico de pesquisa é responder a uma questão bem clara: como transformar uma boa organização numa empresa que produz resultados excelentes, mantidos ao longo do tempo. À primeira vista, ficamos surpresos com a lista. Quem imaginaria que a Fannie Mae pudesse superar empresas como a GE e a Coca-Cola? Ou que a Walgreens bateria a Intel? Essa lista surpreendente, seria impossível reunir um grupo mais heterogêneo, nos ensinou, logo de cara, uma lição-chave: é possível fazer a transição de empresa boa para excelente nas situações mais improváveis. Essa foi a primeira das muitas surpresas que nos levaram a reavaliar a nossa visão de excelência empresarial. Fase 2. Comparar com o que. Em seguida, demos, talvez, o passo mais importante em todo o esforço de pesquisa: confrontar as empresas que fizeram a transição de boas a excelentes com um conjunto criteriosamente selecionado de empresas que não o fizeram, que passaremos a chamar de grupo de comparação direta. A questão crucial, em nosso estudo, não é, tão somente, o que as empresas feitas para vencer têm em comum, e sim o que as empresas feitas para vencer têm em comum e o que as distingue das empresas do grupo de comparação direta. Veja da seguinte forma: suponha que você queira estudar fator que produz ganhadores de medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. Se você estudasse apenas os ganhadores, descobriria que todos eles têm treinadores. Porém, se analisássemos os atletas que integraram a equipe olímpica e jamais ganharam uma medalha nos Jogos Olímpicos, descobriríamos que eles também tinham treinadores. A questão fundamental é: quais são os fatores que, sistematicamente, diferenciaram os ganhadores de medalhas de ouro olímpicas dos atletas que nunca conquistaram uma medalha? Selecionamos 2 grupos de empresas para fazer o controle de comparação. O primeiro grupo foi o das comparações direta, ou seja, empresas que faziam parte do mesmo setor de atividades daquelas que deixaram de ser boas para se tornarem excelentes, com as mesmas oportunidades e recursos semelhantes, à época da transição, mas que não fizeram o salto. Ver o apêndice 1. B para ver detalhes sobre o nosso processo de seleção. O segundo grupo foi o das comparações não sustentada, ou seja, empresas que deram um salto de curta duração da condição de boas para de excelentes, mas não conseguiram manter a trajetória. O nosso objetivo, nesse caso, era enfocar a questão da sustentabilidade, ver o apêndice 1.c. Ao todo, isso nos rendeu um conjunto de 28 empresas, 11 feitas para vencer, 11 empresas de comparação direta e 6 de comparações não sustentadas. Fase 3. Dentro da caixa preta. Depois, voltamos nossa atenção para uma análise aprofundada de cada caso. Reunimos todas as matérias publicadas sobre as 28 empresas, de 50 anos atrás, ou mais, até agora. Codificamos sistematicamente todo o material em categorias: estratégia, tecnologia, liderança, entre outras. Depois, entrevistamos a maioria dos executivos das empresas feitas para vencer que ocupavam cargos-chave de responsabilidade durante o período da transição de boa a excelente.
Iniciamos, também, um amplo espectro de análises qualitativas e quantitativas, examinando tudo, desde as aquisições até as compensações dos executivos, da estratégia de negócios à cultura corporativa, de demissões ao estilo de liderança, de indicadores financeiros à rotatividade dos administradores. Quando tudo havia sido dito e feito, o projeto como um todo havia consumido 10 anos e meio de esforço das pessoas. Lemos e codificamos sistematicamente 6.000 artigos, geramos mais de 2.000 páginas de transcrições de entrevistas e criamos 384 milhões de bytes de dados em computador. Ver o apêndice 1.d para uma lista detalhada de todas as nossas análises e atividades. Acabamos por enxergar o nosso esforço de pesquisa como algo parecido com olhar dentro de uma caixa preta. Cada passo ao longo do caminho era como instalar mais uma lâmpada, para lançar luz sobre o funcionamento interno do processo de transição de empresa boa para excelente. Com os dados em mãos, iniciamos uma série de debates semanais com a equipe de pesquisa. Para cada uma das 28 empresas, os membros da equipe e eu líamos, sistematicamente, todas as matérias, as análises, as entrevistas e a codificação de pesquisa. Eu fazia uma apresentação para a equipe sobre determinada empresa, tirando conclusões potenciais e fazendo perguntas. Em seguida, passávamos a debater, discordar, dar socos na mesa, levantar nossas vozes, fazer pausas e refletir, debater um pouco mais, fazer pausas e pensar, discutir, resolver, questionar e debater mais ainda sobre o que tudo aquilo significava. É importante compreender que desenvolvemos todos os conceitos contidos neste livro fazendo deduções empíricas diretamente dos dados apurados. Não começamos o projeto com uma teoria para testar ou provar. Procuramos construir uma teoria a partir da base, derivada diretamente das evidências. A raiz do nosso método foi um processo sistemático de confrontar os exemplos de empresas feitas para vencer com as empresas passíveis de comparação direta, perguntando sempre: qual é a diferença? Fizemos questão de identificar também os cães que não latiam. Em um clássico de Sherlock Holmes, o Estrela de Prata, o famoso personagem identificou o curioso incidente do cão, durante a noite, como a pista principal. Ocorre que o cão nada fez durante a noite, e esse, de acordo com Holmes, foi o curioso incidente que o levou a concluir que o principal suspeito devia ser alguém que o cão conhecia bem. Em nosso estudo, os pontos que nós não encontramos, cães que esperávamos que latissem, mas não latiram, acabaram sendo as melhores pistas para o funcionamento interno das empresas feitas para vencer. Quando saíamos da caixa preta e acendíamos as luzes, costumávamos ficar tão atonitos diante do que não víamos como diante do que víamos. Por exemplo, líderes do tamanho do mundo, celebridades que vêm de fora, são inversa e negativamente associados à transformação de uma empresa boa numa empresa excelente. 10 dos 11 CEOs das empresas feitas para vencer vieram de dentro das próprias empresas, enquanto as empresas do grupo de comparação direta contrataram executivos de fora com frequência 6 vezes maior. Não identificamos um padrão sistemático que ligasse formas específicas de compensação dos executivos ao processo de transição de empresa boa para empresa excelente. A ideia de que a estrutura da compensação dos executivos é um fator-chave no desempenho corporativo simplesmente não é sustentada pelos dados. A estratégia, em si, não distinguiu as empresas feitas para vencer das empresas do grupo de comparação direta. Ambos os conjuntos de empresas tinham estratégias bem definidas, e não há provas de que as empresas feitas para vencer tenham dedicado mais tempo ao planejamento estratégico de longo prazo do que as empresas do grupo de comparação direta. As empresas feitas para vencer não se concentraram prioritariamente no que fazer para se tornarem excelentes, elas se concentraram igualmente no que não fazer e no que parar de fazer. A tecnologia e as mudanças provocadas pela tecnologia não tiveram virtualmente nada a ver com o processo de alimentar uma transformação de empresa boa em empresa excelente. A tecnologia pode acelerar uma transformação, mas não pode causar. Fusões e aquisições não tiveram papel algum em transformar uma empresa boa em uma empresa excelente, duas grandes mediocridades reunidas jamais formam uma empresa excelente. As empresas feitas para vencer deram muito pouca atenção para a administração de mudanças, a motivação de pessoas e a criação de alinhamento. Sob as condições certas, os problemas de comprometimento, alinhamento, motivação e mudança se diluíram, em grande parte. As empresas feitas para vencer não tinham nome, slogan, evento de lançamento ou programa para marcar suas transformações. Na verdade, algumas disseram não ter noção, na época, do tamanho da mudança. Sim, elas produziram um salto verdadeiramente revolucionário em termos de resultados, mas não mediante um processo revolucionário. As empresas feitas para vencer não estavam, de modo geral, em grandes setores industriais, e algumas estavam em setores terríveis. Em nenhum caso tivemos uma empresa que, por acaso, estava sentada bem na ponta de um foguete, quando deslanchou.
A excelência não é uma função das circunstâncias. A excelência, como podemos ver, é em grande parte uma questão de escolha consciente. Fase 4. Do caos ao conceito. Tentei inventar uma forma simples de transmitir tudo o que foi necessário fazer para partir de todos os dados, análises, debates e cães que não latiram e chegar às descobertas finais deste livro. A melhor resposta que posso dar é que foi um processo interativo de ir e voltar, desenvolver ideias e confrontá-las com os dados, revisar as ideias, montar uma estrutura, vê-la desmoronar sob o peso das evidências e reconstruí-la novamente. O processo foi repetido inúmeras vezes, até que tudo se encaixou numa estrutura coerente de conceitos. Todos nós temos um ou dois pontos fortes na vida, e suponho que o meu seja a habilidade de pegar um monte de informações desorganizadas, enxergar padrões e extrair ordem da bagunça, ou seja, ir do caos ao conceito. Dito isso, desejo enfatizar mais uma vez, porém, que os conceitos presentes na estrutura final, esquematizada a seguir, não representam as minhas opiniões. Embora eu não consiga excluir totalmente da pesquisa os meus próprios preconceitos e aspectos psicológicos, as descobertas que estão na estrutura final tiveram de atender a um rigoroso padrão, antes que a equipe de pesquisa viesse a considerá-las significativas. Cada conceito primário presente na estrutura apareceu como uma variável de mudança em 100% das empresas feitas para vencer e em menos de 30% das empresas do grupo de comparação direta, nos anos cruciais. Todo insight que não passou nesse teste não ganhou importância suficiente para figurar no livro como conceito que constituísse um tema de capítulo. Aqui temos, então, uma visão geral da estrutura de conceitos e uma prévia do que vem por aí, no resto do livro, ver o diagrama a seguir. Pense na transformação como um processo de construção seguido de uma ruptura, subdividido em 3 amplos estágios: pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. Dentro de cada um desses 3 estágios há 2 conceitos-chave, apresentados na moldura e descritos adiante. Permeando a estrutura inteira há ainda um conceito que viemos a chamar de volante, e que capta a gestalt de todo o processo de transformação de empresa boa em empresa excelente. Liderança de nível 5. Ficamos surpresos, na verdade, chocados, ao descobrir o tipo de liderança exigida para transformar uma empresa boa numa empresa excelente. Em comparação com os líderes de elevado perfil e personalidade forte, que fazem as manchetes e se tornam celebridades, os líderes das empresas feitas para vencer parecem ter vindo de Marte. Apagados, quietos, reservados, até mesmo tímidos, esses líderes são uma mistura paradoxal de humildade pessoal com firme vontade profissional. Estão mais para Lincoln e Sócrates do que para Patton ou César. Primeiro quem? Depois o quê? Esperávamos que os líderes das empresas feitas para vencer fossem começar com a definição de uma nova visão e uma nova estratégia. Em vez disso, descobrimos que eles primeiro puseram as pessoas certas no barco, tiraram as pessoas erradas, e colocaram as pessoas certas nos lugares certos. Só depois é que decidiram para onde o barco deveria rumar. O velho adágio "as pessoas são seu ativo mais importante", na verdade, está errado. As pessoas não são o seu ativo mais importante. As pessoas certas é que são. Enfrente a verdade nua e crua, mas nunca perca a fé. Aprendemos que um prisioneiro sobrevivente de guerra tinha muito mais a nos ensinar sobre o que é preciso para encontrar um atalho rumo à excelência do que a grande maioria dos livros sobre estratégia corporativa. Todas as empresas feitas para vencer abraçaram o que viemos a chamar de paradoxo Stockdale. É preciso manter uma fé inabalável no fato de que você pode e vai vencer no final, a despeito das dificuldades, e, ao mesmo tempo, ter a disciplina necessária para enfrentar os fatos mais brutais de sua atual realidade, sejam eles quais forem. O conceito do porco-espinho, a simplicidade dentro dos 3 círculos. Para que uma empresa boa se transforme numa empresa excelente é necessário transcender a maldição da competência. Só porque seu negócio estratégico está instalado em determinada área de atuação, só porque você vem fazendo aquilo há anos ou até mesmo há décadas, isso não significa, necessariamente, que você pode ser o melhor do mundo naquilo. E, se você não pode ser o melhor do mundo no seu negócio principal, então ele não pode, absolutamente, servir de base para uma empresa feita para vencer. Assim sendo, tal negócio precisa ser substituído por algo simples que reflita o profundo conhecimento de 3 círculos interdependentes, aos quais nos referiremos posteriormente. Uma cultura da disciplina. Todas as empresas têm uma cultura e algumas empresas têm disciplina, mas poucas empresas têm uma cultura da disciplina. Quando você tem pessoas disciplinadas, não precisa de hierarquia. Quando tem pensamento disciplinado, não precisa de burocracia. Quando tem ação disciplinada, não precisa de controles excessivos. Quando você combina uma cultura da disciplina a uma ética empreendedora, consegue a alquimia mágica do desempenho extraordinário.
Aceleradores tecnológicos. As empresas feitas para vencer pensam de forma diferente em relação ao papel da tecnologia. Elas jamais usam a tecnologia como meio principal para alimentar uma transformação. No entanto, paradoxalmente, são pioneiras na aplicação de tecnologias criteriosamente selecionadas. Aprendemos que a tecnologia, em si, nunca é causa primária, ou básica, da excelência ou do declínio. O volante e o círculo da destruição. As empresas que desencadeiam revoluções, programas radicais de mudança e dolorosas reestruturações, certamente fracassarão ao tentar dar o salto de empresa boa para empresa excelente. Não importa quão espantoso seja o resultado final, as transformações de empresa boa em empresa excelente jamais ocorreram de uma tacada só. Não houve uma ação definidora isolada, nenhum grande programa, nenhuma inovação arrasadora, nenhum sopro solitário de sorte, nenhum instante milagroso. Ao contrário, o processo lembra o ato de rodar incansavelmente um enorme e pesado volante em determinada direção, volta após volta, construindo momentum até um ponto de ruptura, para depois transcendê-lo. De feitas para vencer a feitas para durar. Numa inversão irônica, agora eu vejo este livro não como uma sequência de feitas para durar, mas, sim, como uma obra que o precede. Este livro fala de como transformar uma boa organização numa organização que gere excelentes resultados sustentáveis. O livro Feitas para Durar explica como pegar uma empresa com excelentes resultados e transformá-la numa empresa excelente e sólida com envergadura de ícone. Realizar esse movimento final exige valores essenciais e um propósito que esteja além de apenas ganhar dinheiro, combinado à dinâmica-chave de preservar o negócio principal do estimular o progresso. Conceitos de feitas para vencer excelentes resultados sustentados mais conceitos de feitas para durar empresa excelente e duradoura. Se você já é um estudioso do livro Feitas para Durar, solicito colocar de lado suas perguntas sobre as ligações específicas entre os dois estudos, antes de mergulhar nas descobertas de Feitas para Vencer. No último capítulo, voltarei a essa questão e farei a ligação entre os dois estudos. Temporal do processo de transição de empresa boa para excelente. Eu tinha acabado de apresentar minha pesquisa para executivos da internet, reunidos numa conferência, quando alguém levantou a mão. Suas descobertas continuarão a ser aplicáveis na nova economia? Será que não devemos jogar fora todas as velhas ideias e começar do zero? Trata-se de uma pergunta cabível, já que realmente vivemos num tempo de mudanças radicais, e é feita com tanta frequência que eu gostaria de me livrar dela logo de cara, antes de entrar na parte principal deste livro. Sim, o mundo está mudando, e vai continuar mudando. Mas isso não significa que devamos interromper nossa busca por princípios à prova do tempo. Veja coisas sob o seguinte prisma: ainda que as práticas da engenharia mudem e evoluam continuamente, as leis da física permanecem relativamente fixas. Gosto de pensar em nosso trabalho como uma busca de princípios atemporais, a física duradoura das grandes organizações, que continuarão a ser verdadeiros e relevantes, não importa o quanto o mundo em torno de nós mude. Sim, a aplicação específica vai mudar, a engenharia, mas determinadas leis imutáveis do desempenho humano organizado, a física, perdurarão. A verdade é que não existe nada de novo em estar em uma nova economia. Aqueles que viveram a invenção da eletricidade, do telefone, do automóvel, do rádio ou do transistor, será que eles sentiram, menos do que a gente sente hoje, que havia uma nova economia? E, a cada interpretação da nova economia, os melhores líderes aderiram a determinados princípios básicos, com rigor e disciplina. Algumas pessoas argumentarão que a proporção e o ritmo das mudanças, hoje, é maior do que em qualquer momento do passado. Talvez. Ainda assim, algumas das empresas que figuram em nosso estudo sobre empresas feitas para vencer enfrentaram níveis de mudança que rivalizam com qualquer situação da nova economia. Por exemplo, durante o início da década de 1980, o setor bancário se transformou completamente em cerca de 3 anos, quando o peso da desregulamentação chegou, arrebentando tudo. Aquilo, certamente, foi uma nova economia para o setor bancário. E, no entanto, a Wells Fargo aplicou cada uma das descobertas registradas neste livro para gerar resultados fantásticos, bem no meio das aceleradas mudanças provocadas pela desregulamentação. Enquanto se debruça sobre os próximos capítulos, tenha em mente um ponto-chave: este livro não é sobre a velha economia, nem sobre a nova economia. Muito menos sobre as empresas a respeito das quais você está lendo, ou sobre negócios em si. O livro trata, essencialmente, de uma coisa: os princípios atemporais vigentes no processo de transição de boa empresa para empresa excelente. Fala sobre como pegar uma boa organização e transformá-la em uma organização que gera excelentes resultados sustentados, utilizando, para isso, a definição de resultados que melhor se aplica à sua organização.
talvez isso seja uma surpresa, mas, no fundo, eu nunca vejo meu trabalho como algo relativo ao estudo do negócio, nem vejo este livro fundamentalmente como um livro de negócios. Em vez disso, vejo meu trabalho como algo sobre a descoberta dos fatores que criam as grandes organizações duradouras de qualquer tipo. Tenho curiosidade de entender as diferenças fundamentais entre o bom e o ótimo, entre a excelência e o mediano. Por acaso, uso as corporações como meio de entrar na caixa preta. Faço isso porque as empresas com ações na bolsa, ao contrário de outros tipos de organização, têm duas enormes vantagens do ponto de vista de pesquisa: uma definição de resultados amplamente condensada, de modo que se possa selecionar, com rigor, um conjunto deles, para efeito de estudo, e abundância de dados facilmente acessíveis. A ideia de que o bom é inimigo do ótimo não é apenas um problema dos negócios. É um problema da raça humana. E se chegamos a romper com as tradições com relação ao bom para transformá-lo em ótimo, é sinal de que temos uma contribuição de valor a fazer, para qualquer tipo de organização. As boas escolas talvez possam se tornar ótimas escolas. Os bons jornais talvez possam se tornar excelentes jornais. As boas igrejas talvez possam se tornar excelentes igrejas. Os bons órgãos de governo talvez possam se tornar órgãos excelentes de governo. E as boas empresas talvez possam se tornar empresas excelentes. Assim, convido você a se juntar a mim numa aventura intelectual para descobrir o que é necessário para transformar o bom em ótimo. Incentivo, também, a questionar e desafiar aquilo que vier a aprender. Como disse certa vez um de meus professores prediletos, os melhores alunos são aqueles que nunca acreditam completamente em seus professores. Grande verdade. Mas só que ele também disse, mas a pessoa não precisa rejeitar os dados simplesmente porque não gosta daquilo que eles revelam. Ofereço tudo o que está neste livro à sua consideração criteriosa, não há concordância cega. Você é o juiz e o júri. Deixe que as evidências falem por si mesmas.